Ciao a tutti! Muito italiana ela, né? Ficou 3 meses na Itália e já tá falando italiano. Vamos conhecer a Itália com a gente. Duda! Ele alugou um carrinho muito bonitinho, bem estilo italiano. Um Cinquecento vermelhinho, que eu dei o nome pra ele carinhosamente de Ketchup. Uhul! Tá tudo dominado, Cinquecento. A gente decidiu viajar a Itália inteira, de sul, da onde a gente tá, até o norte. E nos próximos 30 dias serão eu, o Duda, o Ketchup e essas 2 malinhas de mão aí. Rodando mais que malas de louco pela Itália, sem uma rota pré-definida, mas com um objetivo bem claro, que é sair do sul da Itália e ir até o norte, usando apenas estradas alternativas. Sabe aquelas estradinhas bem pequenas que não precisa pagar pedágio? Todos os dias nós vamos parar para dormir em uma nova cidade, que vamos decidir na hora. Será que isso daí vai dar certo? Tem os 2 na cidade, não dá pelo menos um quarto legalzinho para eles ficarem. Olha o carro. Ô mãe, hoje eu vou subir num dos vulcões mais perigosos do mundo. Mas fica calma, antes que você tenha um treco aí, tá tudo sob controle. Ele é monitorado 24 horas por dia, então vai dar tudo certo. Bom, como vocês sabem, nós adoramos dar nome pra tudo, né? A Joy, a Jubi, a Jubilete, qual mais? Acho que tem o nome. Para os nossos bichinhos infláveis, Penélope, Felícia. E esse aqui eu achei 2 opções de nome pro bonitinho. Ou bonitinha, né? Primeira, Dona Baratinha. Pensa baratinha isso aqui. Em segundo lugar, Ketchup. Ou pros mais íntimos, Ketchup. Eu acho que eu vou deixar esse nome, sabe por quê? Porque aqui na Itália, os italianos abominam quem coloca ketchup na pizza. Eu fazia isso, vocês acreditam? Lá no interior de Santa Catarina é normal isso, colocar o ketchup na pizza. Fica gostoso pra caramba. Só que aqui na Itália, se você fizer isso, eles te metralham assim com o olho e só falta ir lá te xingar. Então, em homenagem aos italianos, nossos amigos italianos, esse é o senhor Ketchup. Quem já comeu pizza com ketchup, comenta aqui. Não me deixem sozinha nesse bico. Vamos começar aqui por Salerno, que é a porta de entrada da belíssima Costa Amalfitana, que tá ali em cima, nublada pra caramba. No sul da Itália, então só para vocês se situarem, a gente vai desde o sul da Itália até o norte e depois precisa voltar, porque a Joy tá mais ou menos no sul, no meio pro sul, né? Nossa, que sol forte. É. Todo mundo faz a Costa Amalfitana no verão. E nós vamos fazer o quê? Inverno, porque no verão a gente tá na Joy. E no próximo verão vai ser Grécia, então fica um pouquinho longe da Costa Amalfitana. Mas não pense que nós esquecemos dela, porque essa costa é super bonita, tem a ilha de Capri, tem Sorrento, todas aquelas imagens bonitonas que vocês verem ainda no Instagram, no YouTube, é aqui. Falando pra vocês, expectativa muito baixa com a Costa Amalfitana no inverno, porque eu já ouvi falar que ela é bem morta. Se você quiser ver ela cheia de turistas, venha no verão, porque o inverno ela é bem calma, muitas coisas fechadas. Mas nós vamos lá, porque a gente quer conhecer mesmo assim, né? É, e se você quiser encontrar com a gente, venha no inverno. Talvez a gente seja as únicas 2 pessoas aqui. Tá vendo? Eles estão todos fora da água. Bom, pra variar, a gente tinha que dar uma olhadinha aqui nas marinas em Salerno. Parece que não tem barco muito grande aqui, os barcos são menores, estão todos fora, a maioria fora da água, alguns dentro, e os que estão dentro sobem o mastro de um lado para o outro, assim. Então deve entrar bastante ondulação aqui, e hoje não é um dia com bastante ondulação lá fora. Então não sei, acho que onde a gente ficou esse ano, ó, nota 10. Olha, Salerno, vou falar que eu não esperava muito da cidade, mas é super bonitinha. E ela tem bastante vida até no inverno. Eu acho que no verão isso aqui deve ser muito legal. Mas agora no inverno, como a gente quer ir para Costa Amalfitana, nós só demos uma voltinha aqui rapidinho e já vamos ir. E eu vou contar maior para vocês. A Costa Amalfitana, ela é uma estrada super bonita que vai pelas montanhas, você enxerga o mar. E adivinha o que aconteceu hoje? Tá toda nublada. Talvez a Costa Amalfitana pra gente não vai ser tão bonita assim. Mas nós vamos lá do mesmo jeito. E já estamos voltando para o Ketchup. Eu sei que foi bem rápido essa passada aqui na cidade de Salerno, mas o intuito dessa nossa viagem é conhecer várias partes da Itália. Já que é inverno, não é legal ficar parado muito tempo. Então nós damos uma voltinha na cidade e já vamos embora. Estamos chegando aqui no
ketchup para conhecer agora a estrada da Costa Amalfitana. O Duda está ali pagando o ticket. E olha só quanto custa a tarifa aqui nesse estacionamento. Quanto deu, Bru? 5 euros. Quantas horas nós ficamos? Eu acho que a gente deve ter ficado umas 3 ou 4 horas. É umas 3 horas, acho. Acho que é isso. Vamos lá? Ô, Pia Pançudo, sai daí, meu! Sabe aquele lugar que você sempre sonhou em conhecer? Para mim, esse lugar era a Costa Amalfitana, na Itália. As histórias que eu vi sobre a região só aumentavam a minha vontade de conhecer aqui. Imagine só, falésias dramáticas que parecem mergulhar no mar azul, com vilarejos coloridos um atrás do outro. E o clima, então? Nada melhor que um clima mediterrâneo, com verões quentes e invernos suaves. Essa região é rica em história e cultura, tão especial que foi listada como Patrimônio Mundial da Unesco. Setara aqui? Que é Setara, você acredita? Olha ali, ó. A cidade de Amalfi é a que dá o nome à costa, um dos principais centros históricos da região. Tem uma paradinha aqui, Amalfi aqui atrás. Chegamos em Amalfi. Olha! Tá bonito pra caramba. Tá falando baixo pra não incomodar os residentes que tá aí. Costa de Amalfi é linda, só que é bem difícil de carro, porque as ruas são minúsculas. Daí vem ônibus, vem carro, é aquela bagunça. Você não vier de carro, você vem do quê? De motoca. Mas é lindo, e agora a gente tá aqui em Amalfi, que é Amalfi mesmo, é a cidade. Eu acho que é uma das mais bonitas dessa costa, que é super famosa. No verão isso aqui é cheio, mas vocês não têm noção de como tá cheia a cidadezinha lá, né? É. É inverno, não tá calor não, tá bem friozinho, mas tem muita gente. Imagina no verão como deve ser isso aqui. Inferninho. We do this every day, and I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Olha as placas, Michael. Fica quase doida com as lojinhas daqui, tem um monte de coisas legais. E como aqui é o lugar do limãozinho, né? Que a gente chama de limão siciliano, acho que é no Brasil. Então aqui tem limoncello, que é essa bebida aqui, ó, que a base de limão é uma delícia. A gente para nessas lojinhas, tem tudo de limão. Sabonete, cheirinho pra colocar na casa, coisinhas de beber. Estou indo atrás de um gelato, sim. Eu sei que tá frio, mas vou tomar um gelato aqui da Costa Amalfitana. Eu acho que eu falei em algum vídeo limão siciliano, mas é um limão, ele é típico aqui dessa região e chama Sfusato, segundo o Duda, que é italiano. Sfusato. E ele é típico aqui dessa região, tem umas plantações gigantescas aqui, que ele é um limão bem mais longo e ele é cheio de crateras. Então ele é ótimo para fazer óleos essenciais, um monte de coisas com cheirinho, sabe, para casa, que eu adoro. Só que aqui tem um lugar que vende sorvete dentro do limão. Então ele vem dentro da cascona. A casca do limão é desse tamanho, mais ou menos assim, ó, gigantesca. E vem um gelato dentro. Vou ali comprar um agora. Tá escorrendo. Criança feliz. Nossa, que delícia. O gelato super docinho. E ele coloca o suco do limão. Melhor gelato que eu já tomei. Nossa. É muito legal, né?
poder visitar várias cidades num dia só, conhecer coisas diferentes, tipo esse gelato aqui, que acho que não tem em outro lugar. Já tomei vários gelatos aqui na Itália e nunca tomei um assim. Muito bom mesmo. Indo embora da Costa Amalfi. Hoje, olha, nós ficamos até tarde na rua, tá quase escurecendo já. A ideia era ficar aqui, mas a maioria dos hotéis, eles estão todos fechados agora no inverno. E os que estão abertos estão preço um pouquinho salgado. Então nós decidimos ir até Sorrento, que dá mais ou menos 1h15 daqui, pra gente achar um hotel por lá. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my... Olha, todo mundo para pro ônibus passar. Porque não passa todo mundo no mesmo espaço. It's just what I do when I'm out. Bom dia, Italiazinha! Estamos aqui em Sorrento, dormimos aqui a noite passada e hoje já começamos a nossa viagem. Daqui de Sorrento, nossos planos é ir para Pompeia. Só que tem um porém, como sempre na vida, quem manda na gente é o tempo. Tava olhando aqui a previsão, os próximos 3 dias, chuva, 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 chuva. Eu acho que vai ter que pensar o que fazer para a viagem e não parar. Tamanho desse limão. Minha mão fica pequenininha perto dele. Que gigante. Olha, será que o Spritz é daqui da região Sorrento? Acho que é, né? Ó, aqui tem a receita certinho como que faz. Cubos de gelo, soda, prosecco e aperol. Gostei. Adivinha o que a gente vai fazer? Olhar o mar. Tá um ventão hoje ali fora, olha. Dá pra ver daqui de cima as rajadas de vento. Tem uma marina. E o que vocês acham que a gente vai fazer? Vai na marina também. Olha, dá pra ver o Vesúvio lá no fundão. Que legal. Vaza, ele não tem medo. Folgado você, hein? Você viu? Eu tinha que sair pro bonitinho passar. É seu esse lugar, né? E aprendemos muito rápido nessa viagem que uma Vespa não é apenas uma motinha. Ela é considerada parte de muitas famílias italianas. Um orgulho e um símbolo nacional. Olha que legal os detalhes. Calcanhar, tem os dedos que ele fez. Olha a mão também, tá? Parece uma mão de verdade. Só faltou a toquinha pra ficar igual, né? Esse tiozinho aqui, vocês acreditam que ele nasceu lá onde a Joyce tá, em Manfredonia? E o Duda tá fazendo italiano agora. Ele tá aprendendo várias músicas. Ele sabe todas as músicas dele. Eu não lembro o nome, mas o Duda vai colocar aqui embaixo o nome dele. Todas não. Sei duas. I thought
Acabamos de sair de Sorrento e agora estamos indo sentido Pompeia, que eu acho que é uma das cidades mais interessantes que tem aqui na Itália. Não sei se vocês sabem, teve o Vesúvio, que é aquele vulcão que destruiu a cidade. Morreu acho que 1.500 pessoas, quase 2.000 pessoas, e elas ficaram petrificadas. Então nós estamos indo conhecer a cidade de Pompeia hoje. O tempinho tá um pouco feio, mas o que eu queria conversar com vocês aqui é sobre como o trânsito aqui na Itália é caótico. Sério, eu passo nervoso, tô até com a mão suando. Duda dirigindo. Os italianos, eles dirigem... Não vou falar que eles dirigem mal, mas eles são muito doidos no trânsito. É carro de todo lado, você tem que toda hora estar muito atento pra não bater e não baterem em você. Né, Gru? Conta aí. É muito divertido, é legal pra caramba. A palavra certa eu acho que é agressivo. Então você que dirige numa grande cidade tipo São Paulo, Rio de Janeiro, isso é uma fichinha. Caótico o trânsito aqui na Itália. Viu? Tô falando, o caminhão quase bateu na gente. Chegamos em Pompeia depois de 50 minutos e ali na frente já avistamos o Vesúvio. Grande, né? Muito alto o Vesúvio. E ó, olhando no mapa, nós estamos aqui. O Vesúvio tá aqui. E olha, dá pra ver o buraquinho dele. Buraquinho, né? Mega buraco do vulcão. Parque Nacional. Diga que você está na Itália sem falar que você está na Itália. Eles adoram colocar roupa pendurada em todos os cantos dos prédios, das casas, e aqui não poderia ser diferente. Bom, chegamos aqui em Pompeia e logo atrás temos o vulcão do Vesúvio. A gente nem tinha planejado isso, mas o nosso hotel é praticamente dentro das ruínas da cidade de Pompeia. E agora nós estamos indo lá conhecer de pertinho essa história. Mas antes eu quero compartilhar com vocês uma dica muito legal para quem viaja. Essa viagem minha e do Duda, a gente tá assim, sem muitos roteiros, sem hotéis planejados. A gente decide tudo meio que na hora. Exatamente o hotel que nós chegamos hoje faz o quê? 1 horinha, né, que nós buscamos ele. Porque a gente sai sem destino. Você sabe que é ir pro norte da Itália, mas onde tiver uma cidade legal, alguma coisa legal, a gente vai parando. E um negócio muito legal para você buscar hotéis de última hora é um site chamado Hotel Tonight. Esse aqui, ó, Hotel Tonight. Aí você vai aqui e coloca a cidade que você está e todos os hotéis que sobraram vagas de última hora que as pessoas não pegaram, você vai lá e consegue comprar por um preço um pouquinho melhor. Às vezes funciona, às vezes não. Então é bom dar uma checada entre o Hotel Tonight e o Booking para ver o que está mais vantajoso. Mas o Hotel Tonight sempre salva a gente. €36 para 2 pessoas, para o dia inteiro, hoje. Fecha às 3h30. Fecha a última entrada às 3h30, mas você pode ficar até às 5 horas explorando tudo que você conseguir. São quantos mil acres? Muitos aqui, ó, nesse caderninho, livrinho que nós compramos, tem tudo explicadinho. A partir desse momento aqui, nós estamos entrando na cidade de Pompeia. E logo atrás tem o Vesúvio, que é o vulcão que acabou com a cidade no ano de 79. Mais de 2.000 pessoas morreram aqui, porque naquela época ninguém imaginava que aquele monte era um vulcão. Tinha 10.000 pessoas que moravam aqui nessa cidade, ela era totalmente ocupada. Então 2.000 pessoas ficaram aqui e acabaram morrendo por causa dos gases tóxicos. E uma coisa muito interessante é que quando o vulcão começou a erupção, ele não veio para cá, a lava dele, foi totalmente para o outro lado. Só que o que veio para cá foi as cinzas, aquela fumaçona, então cobriu toda essa cidade aqui. Ficou mais ou menos uns 1000 anos para descobrirem que tinha toda essa estrutura embaixo. E aqui tem um monte de corpos que foram encontrados petrificados por causa da cinza. Então a cinza formou uma camada na pele das pessoas e elas ficaram do jeito que elas morreram. Tem cachorros mortos, tem crianças, pessoas que estavam com a mão no nariz e na boca. E daí os pesquisadores descobriram que o corpo delas entrou em decomposição dentro daquela capinha que tinha. Então o que eles fizeram para preservar? Até hoje em dia, a gente vai ver aqui, tem vários. Eles colocaram cimento dentro das pessoas, porque já não tinha mais nada dentro e ainda estava o formato, né? Então a gente vai ver isso aqui hoje. Estou lendo um livrinho aqui, que era o Anfiteatro.
Havia mais de 20 mil pessoas nessas arquibancadas. Tinha espetáculos com gladiadores e animais ferozes. Aqui em cima, e onde tem esses negócios ali, que é tipo uma janelinha, eles colocavam tipo uma madeira para segurar, então ficava tudo fechado aqui na arena. E daí os gladiadores e as feras, que tinham acho que leões, tigres, eles ficavam aqui, ó, nesse buraquinho. Daí eles saíram daqui e já entravam direto na arena e era aquela bagunça, né? Imagina naquela época. Sabe por que existe isso? Porque na época as pessoas elas lavavam as casas com água. Então elas jogavam nessa rua aqui e a água ficava escorrendo. Tanto assim alto. Então eles fizeram essas pedras aqui para passar em cima mesmo, para não molhar os pés. Em pleno 2024, as escavações ainda continuam. Parece que aqui ainda tem uma parte, ó, que está toda embaixo da cinza do vulcão. Os caras estão escavando ali. Deve ter muita coisa ainda perdida aí que a gente nem imagina. Fotógrafo aqui, 10 euros cada foto, por favor. São tantos detalhes que tem aqui na cidade que a gente fica doido tentando achar. Eu achei um que eu tinha lido, que esse buraquinho aqui, ó, era para eles passarem o cabo para segurar o cavalo. Então tem vários lugares. Tô amarradinha. Aqui é na frente de um terma. Vamos nas termas. Piscininha. Olha que piscina legal. Agora chegamos na parte mais impressionante desse lugar, onde eles expõem todos os corpos petrificados achados aqui na cidade de Pompeia. É realmente impressionante e também é angustiante ver as impressões nos rostos e corpos aqui expostos. Eu particularmente não curto muito isso, mas sem dúvida alguma é muito interessante ver e entender o que aconteceu por aqui no passado. Ô mãe, hoje eu vou subir num dos vulcões mais perigosos do mundo. Mas fica calma, antes que você tenha um treco aí, tá tudo sob controle. Ele é monitorado 24 horas por dia, então vai dar tudo certo. Meu Deus, é longe isso, hein? Alguns carros passando ali fazendo zigue-zague de carro. A gente vai subir a pé. Vou contar pra vocês, eu não tinha trazido nenhum tênis branco, só umas botas, porque é inverno. Eu não achei que eu ia fazer trilha no vulcão. Aí o que eu fiz ontem? Eu fui lá e comprei um tênis branquinho pra andar na poeira do vulcão, vai voltar preto. Vamos lá, pessoal, bom dia, vamos acordar, vamos aproveitar o nosso tempo, que ele é muito curto. Já que a gente tem uma subidona aqui, vamos fazer passada na subida. 1, 2, 3 e já! 20 passadas cada um. Vamos, Dudas, tá me enganando. Ela tá animada porque começou faz 2 minutos. Eu vou ver só daqui 5 minutos o que vai acontecer.
E aí, desanimou da sua passada? Morri. Está a 1.280 metros de altitude. Tem que andar mais ou menos uns 800 metros para chegar lá em cima no vulcão, na cratera do vulcão. A van deixa a gente ali embaixo. É melhor não desperdiçar a energia, né? Vamos focar no vulcão, depois eu treino. As pedras grotescas devem rolar. Fumaça do vulcão. Vem ver. O vulcão ele tem quase 1.300 metros de altura. A cratera dele está a 300 metros abaixo. Ele tem uma cratera de 600 metros, então ele é bem grande. E ainda sai fumacinha do vulcão porque ele ainda está ativo. E os geólogos acreditam que vai ser uma erupção catastrófica. Acredita-se que mais ou menos a 200 quilômetros em volta do vulcão, todas as cidades vão ser dizimadas. São mais ou menos 23 cidades que estão na linha vermelha. E uma curiosidade, que muitas pessoas moram aqui em volta do vulcão, é porque o vulcão ele torna o solo muito fértil. Então tem um tomate que é típico aqui dessa região, que ele é super famoso aqui na Itália, que ele é plantado aqui perto e falam que o grau da acidez dele ele é meio adocicado. Ele é perfeito para fazer a massa de tomate italiana. Lembra que eu falei que o vulcão fica monitorado 24 horas por dia? Olha lá, são aqueles aparelhos. Tem um ali em cima, tem outro lá em cima, são vários que estão implantados em volta dele. Olha que demais essa imagem. Está totalmente em cima da cratera agora. Fizemos praticamente a volta inteira no vulcão. E aqui a gente consegue ter a vista da Pompeia. E é onde a gente foi da cidade. Hora de voltar. Chegamos! E hoje era um dia que era para tomar chuva danada esse horário. A gente olhou nos apps sobre o tempo. E ainda bem que não teve, a gente conseguiu aproveitar, subimos até lá em cima. E aquela frase bem clichê que todo mundo fala: nunca deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. Sorte que nós resolvemos fazer hoje e foi uma experiência muito legal.